caso de hoje conta a história de uma menina de apenas 15 anos que teve o seu destino alterado de forma brusca após aceitar o que parecia ser apenas uma solicitação de amizade no Facebook. Esse roteiro é baseado em vídeos e textos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que apresente o nosso canal para alguém que você acha que vai gostar do tipo de vídeo que postamos por aqui. Hoje vamos falar do caso Nicole Cable. Essa história se passa no Maine, que é um estado americano com população estimada em mais de 1 milhão de habitantes, segundo dados de pesquisas realizadas no ano de 2020. Um local repleto de florestas e com grande atividade econômica, com a produção de madeira sendo o segundo maior produtor dessa matéria-prima no país, ficando atrás apenas do estado de Washington, e tendo também como grande potencial econômico a pesca e o turismo. O foco da história é a jovem Nicole Cable, de apenas 15 anos, nascida em 12 de agosto de 97 em Fort Atkinson, Wisconsin, filha de David Cable e Christine Franks. A Nicole morava com sua mãe, o padrasto Jason e 4 irmãos, a Annabelle, a Emma, a Julia e o David. Os seus pais se separaram quando ela tinha apenas 5 anos e logo sua mãe se casou com o Jason, que foi um ótimo padrasto para Nicole, muito companheiro e sempre atencioso. Descrita como uma garota bonita, muito sociável, divertida, a Nicole era uma típica adolescente que adorava estar online, tirar selfies, fazer amigos e era apaixonada por sapatos, tanto que ela costumava colecionar. Ela cursava o 2º ano do ensino médio na Old Town High School, onde ela era bastante popular e chegou até a ser líder de torcida. Ela participou de alguns desfiles de moda e gostava bastante de sair, mas a sua mãe e o padrasto eram bastante rigorosos e sempre estavam verificando com quem a filha andava, além de estabelecerem várias regras para que a Nicole pudesse sair. Ela tinha que cumprir horários estipulados e informar sempre a eles com quem estava e onde iria. Até mesmo na saída da escola, sua mãe fazia questão de buscá-la para que ela não voltasse para casa sozinha. As suas melhores amigas contam que a Nicole era muito generosa e não gostava de ver ninguém sendo diminuído ou maltratado, por isso ela sempre fazia questão de estar perto e tentar fazer amizade com os colegas de escola que eram menos populares, digamos assim, e com pessoas que não tinham amigos. Elas contam também que a Nicole nunca deixava de estar com seu telefone celular e que ela costumava receber muitas solicitações de amizade pelo Facebook. Solicitações essas que muitas vezes eram aceitas por ela. No final de março do ano de 2013, a Nicole recebeu mais uma dessas várias solicitações de amizade no Facebook. Era um rapaz chamado Kyle Dube, de 19 anos, algumas fontes dizem que ele tinha 20, mas ele mandou uma mensagem privada para ela, iniciando uma conversa. A Nicole então aceitou a solicitação de amizade e eles passaram a conversar diariamente. Ela ficou animada por conhecer alguém um pouco mais velho, aparentemente responsável, que trabalhava e tinha um carro, uma picape, já que esse era um universo totalmente diferente do que ela estava acostumada, convivendo apenas com adolescentes com uma faixa etária igual a dela, e o Kyle era sempre muito gentil, os dois se falavam por horas e isso acabou despertando ainda mais o interesse da Nicole. Pouco mais de 2 semanas após começarem a manter contato, o Kyle sugeriu que os dois se encontrassem pessoalmente. Mas a Nicole ficou receosa por causa das regras da sua família. Ela sabia que a sua mãe jamais a deixaria sair com um desconhecido da internet. Então, para se encontrar com o Kyle, a Nicole mentiu para a mãe e disse que iria sair com sua melhor amiga da escola. Kyle e Nicole passaram então uma tarde juntos. Segundo o que ela contou para as amigas, eles passearam pela cidade, conversaram muito, e ele disse que morava com a mãe e que apesar de ser muito jovem, ele era
era pai de uma menina de 4 anos chamada Savannah, que morava com ele, mas o relacionamento com a mãe da sua filha havia acabado logo após o nascimento dela. Ele disse também que trabalhava à noite para uma empresa prestando serviços de cuidador de idosos na casa de uma senhora com problemas mentais. Nesse dia então correu tudo bem, o Kyle acabou a deixando perto de casa. Alguns dias após esse primeiro encontro, uma coisa estranha aconteceu. A Nicole recebeu uma mensagem de texto de alguém perguntando o que ela tinha com o Kyle, mas a Nicole apenas ignorou essa mensagem. Apesar de estar feliz por ter estado com o Kyle, ela ainda se sentia culpada por mentir para a família, já que ela não tinha esse costume. Mas apesar disso, ela ainda encontrou mais algumas vezes com esse rapaz sem que a sua família soubesse. Foi então que a Nicole decidiu contar para a mãe e para o padrasto sobre esse relacionamento dela com o Kyle. Eles estavam juntos, mas não eram oficialmente namorados. Ela achou que, sabendo da existência dele, sua família permitiria que o Kyle às vezes a buscasse de carro para passear, por exemplo. A mãe da Nicole, a Christine, pediu para a filha então levar esse Kyle para a família conhecer. A Nicole concordou, mas para não ter problemas com a questão da idade, a Nicole disse que o Kyle tinha 17 anos, lembrando que a partir dos 16 anos é permitido que os jovens dirijam segundo a legislação dos Estados Unidos. Ele então foi até a casa da Nicole para conversar com a família dela. E ele foi bastante educado, conversou com a Christine, o Jason, o padrasto, e se mostrou um jovem bastante confiável, tranquilo. Porém, quando ele foi questionado pela mãe da Nicole sobre a sua idade, ele pareceu um pouco confuso e acabou falando que tinha 18 anos e não 17, como a Nicole havia dito. Isso soou estranho para a mãe da menina, mas não era algo tão relevante que a família precisasse se preocupar. E a Christine não confrontou a filha sobre ter mentido a respeito da idade dele. A partir desse dia, então, a Christine passou a permitir que Kyle fosse até a casa da família pegar a Nicole para sair, mas sempre sabendo onde eles iriam e impondo um horário para que a sua filha estivesse em casa antes do anoitecer. Logo depois da visita na casa da Nicole, o Kyle a levou então a um parque para que ela pudesse conhecer a filha dele. Ela adorou a menina e, enquanto ela brincava com a pequena Savannah, a Nicole teve uma surpresa bastante desagradável. Chegou no local uma jovem chamada Sarah Mersinger, que era então a namorada do Kyle há cerca de 1 ano e meio. Obviamente a Nicole não sabia desse relacionamento, enquanto a Sarah questionava o namorado sobre o que estava acontecendo e por que ele estava com outra garota, a Nicole foi embora do local. A Sarah e o Kyle tinham um relacionamento conturbado. Eles terminavam e reatavam várias vezes e ela era conhecida por ser bastante ciumenta, explosiva e às vezes violenta. A Nicole ficou bastante chateada, obviamente, com tudo que aconteceu, então ela resolveu se afastar do Kyle, mesmo gostando muito dele. Mas a Sarah ainda mandava dezenas de mensagens para Nicole com insultos, ameaças e até mesmo exigindo que ela mostrasse todo o histórico de conversas que ela teve com o Kyle, mas a Nicole sempre ignorava. Para tentar se distrair, a Nicole decidiu então checar as solicitações de amizade na sua rede social e havia lá uma nova solicitação de um rapaz de 18 anos chamado Brian Butterfield. Ele era aparentemente interessante pelo perfil, ela então aceitou essa solicitação e eles começaram a trocar mensagens. Até que em 11 de maio de 2013, a Nicole aceitou se encontrar com esse Brian em uma festa. Ela pediu para a mãe se poderia ir a essa tal festa com um amigo e, apesar de não ter o costume de deixar a Nicole sair à noite, a Christine permitiu, mas com a condição de o tal amigo ir buscá-la um pouco antes para que a família também o conhecesse. Então a Nicole contou para o Brian sobre a condição imposta pela mãe e ele prontamente concordou de ir até a casa dela antes da festa. Ela se arrumou, ficou esperando o Brian, que estava atrasado e havia se perdido no caminho até a casa dela, segundo o que ele disse por mensagem.
Como ela não queria pedir à mãe que a levasse, ela entrou então em contato com o Kyle para saber se ele iria e se ele poderia dar uma carona para ela até o local. E ele concordou. A Nicole então avisou a família que o Kyle iria buscá-la, pois o amigo dela, o Brian, não conseguiu encontrar o caminho. Como eles já conheciam o Kyle, eles então não viram problema de deixar a garota pegar uma carona com ele. Durante o trajeto, o Kyle não conseguiu encontrar o Brian e nem o local onde estava acontecendo a festa. A Nicole mandou algumas mensagens para o Brian, mas ele não respondeu, e enquanto a Nicole tentava falar com o Brian, o Kyle recebeu uma ligação da Sarah, que parecia muito irritada e perguntava onde ele estava. Já que eles não conseguiram encontrar o lugar da festa, a Nicole e o Kyle então decidiram voltar para casa. Obviamente a Nicole chegou em casa bastante frustrada por não ter conseguido ir à festa que ela tanto queria. A Christine percebeu que a filha estava muito chateada, mas a Nicole não quis conversar e foi direto para o seu quarto. No dia seguinte, 12 de maio de 2013, era o Dia das Mães, e a Nicole acordou cedo, fez um cartão para Christine, a parabenizando pelo seu dia, e ainda pela manhã, a Sarah voltou a mandar mensagens para Nicole, pois ela de alguma forma sabia que a garota havia saído com o Kyle no dia anterior. Novamente ela ameaçava a Nicole, chegando a dizer que tiraria a vida dela, mas a Nicole não respondeu. Foi então que o Brian mandou mensagem para Nicole, pois não havia a encontrado na suposta festa que aconteceu no dia anterior. Depois de ouvir a Nicole explicar o que havia acontecido, esse Brian então a convidou para sair naquela noite. Sabendo que provavelmente a família dela não iria deixá-la sair, ela esperou que todos fossem dormir e saiu sem ser vista por volta das 21 horas para encontrar secretamente com o Brian. Eles marcaram de se encontrar em uma rua não muito distante da casa da Nicole, mas o suficiente para que ninguém os visse. No dia seguinte, ao acordar, às 6h45, a Christine percebeu que a filha não estava em casa. Ela ficou desesperada e ligou para o celular da Nicole, mas não conseguiu falar com ela, pois o telefone estava desligado. A Christine ligou para as amigas mais próximas da Nicole, e uma dessas amigas disse para a Christine que não esteve com a Nicole, mas que ela poderia estar com o Brian, um garoto que ela havia conhecido no Facebook. Com essas informações, a Christine entrou em contato então com a polícia, relatou todo o caso, mas ouviu dos policiais que ela deveria aguardar, pois certamente a Nicole saiu para se divertir e logo retornaria. Pois isso era algo muito comum na adolescência e que aquela região era muito segura. Mesmo com Christine alegando que sabia que a Nicole não faria isso e que ela não deixaria de atender ao telefone, os policiais seguiram dizendo que a mãe deveria apenas aguardar. Sabendo que algo estava errado com a filha, Christine e Jason se juntaram a parentes e amigos de Nicole para fazer buscas por conta própria. Eles imprimiram cartazes com fotos e informações sobre a menina e passaram a distribuir por toda a região, perguntando a todos se alguém havia visto a Nicole. Mas apesar desses esforços, nenhuma pista foi encontrada a princípio. No dia 14 de maio, a polícia decidiu agir. Eles foram até a casa da família para pegar maiores informações sobre tudo o que havia acontecido nos dias anteriores e começaram as buscas oficiais. Muitas pessoas da região sabiam do desaparecimento da Nicole e começaram a trabalhar como voluntários nas buscas. Inclusive o Kyle, que falou pessoalmente com Christine oferecendo ajuda. Pessoas próximas a Nicole foram ouvidas pela polícia e, sabendo do histórico dela de adicionar pessoas desconhecidas nas suas redes sociais, principalmente no Facebook, essas redes foram checadas e então foram apontados 2 suspeitos. A Sarah Mersinger, já que ela nunca escondeu de ninguém o fato de odiar a Nicole e a ameaçava quase que diariamente, e também o Brian Butterfield, pois ele teria sido supostamente a última pessoa a entrar em contato com Nicole antes do seu desaparecimento. Isso segundo a informação dada pela melhor amiga dela. A conta do suposto Brian havia sido deletada do Facebook, mas os policiais começaram a investigar e rapidamente chegaram ao endereço dele, também no Maine, com base nas informações que receberam de pessoas próximas a Nicole. Inclusive, uma amiga dela mostrou aos policiais a foto do Brian que a Nicole havia enviado para ela, e era a mesma foto que supostamente ele usava no perfil dele. Quando chegaram no local,
local, eles pediram para falar com esse Brian Butterfield, mas quem os recebeu foi um rapaz completamente diferente das fotos que constavam no perfil do Facebook que supostamente pertencia a ele. Esse Brian foi muito prestativo, colaborou de todas as formas possíveis com a polícia, ele foi ouvido durante horas e ficou claro que ele não tinha qualquer ligação com o desaparecimento. Exceto por um detalhe, ele já havia sido namorado de Sarah Mersinger. A Sarah, que já era uma possível suspeita de ter feito algo contra Nicole, agora receberia ainda mais destaque nas investigações, digamos assim. O Facebook foi intimado a ceder então os dados que a polícia precisava para investigar, e periciando o computador pessoal da Nicole, as autoridades descobriram pelo endereço de IP de onde o suposto Brian enviava mensagens. O endereço descoberto era o de Kyle, e os policiais foram até a casa dele para que ele fosse então interrogado, já que alguma coisa nessa história toda não se encaixava. O Kyle alegou que a Sarah morava com ele, mas não estava em casa naquele momento. Os policiais então falaram para que ele pedisse a Sarah que entrasse em contato com as autoridades para prestar esclarecimentos. A Sarah foi até a delegacia e disse que de fato não gostava da Nicole, assumiu que já havia ameaçado, mas disse que não havia feito nada contra ela e não fazia ideia do seu paradeiro. Como não haviam provas suficientes contra a Sarah, ela foi liberada, mas ficou sob vigilância da polícia. As buscas pela Nicole contaram com uma grande equipe de policiais, voluntários, cães farejadores, aviões militares, mas como se trata de uma região repleta de florestas, isso dificultava bastante o trabalho, pois era uma área muito extensa que precisava ser minuciosamente checada. Durante essas buscas, foi encontrada em uma região de mata algumas peças de roupas femininas completamente rasgadas. Haviam também meias, um tênis e uma máscara de esqui. A Christine foi chamada para reconhecer aqueles pertences e confirmou que eles eram de Nicole, exceto a máscara de esqui. Mas isso infelizmente fazia com que a possibilidade de encontrar a Nicole com vida fosse afastada. O Kyle foi chamado então para prestar mais esclarecimentos. Ele alegou que era inocente, forneceu um álibi e disse que na noite dos fatos ele foi buscar a Sarah na casa da mãe dela por volta das 8 da noite e que passou o resto da noite com a namorada. Porém, após ser liberado, o Kyle chamou a Sarah, dizendo que precisava conversar. No dia seguinte, a Sarah foi até a delegacia contar para os policiais tudo o que o seu namorado havia dito nessa conversa. Segundo ela, o rapaz disse que havia sido ele o responsável pelo desaparecimento de Nicole. Disse que havia tirado a vida dela e contou até mesmo que havia abandonado o corpo da garota em uma região de mata não muito longe da casa dele. A localização do telefone do Kyle naquele dia e horário foi verificada e o GPS apontava exatamente o local onde os pertences da Nicole foram encontrados. E eles descobriram também que o celular do Kyle foi o último aparelho a ter contato com o celular de Nicole. A máscara de esqui havia sido enviada para a perícia e nela foi encontrado material genético compatível com o de Kyle, que eles tinham já armazenado no banco de dados nacional. Com essas informações e as declarações de Sarah, no dia 20 de maio de 2013, a polícia foi ao local informado por ela, onde Kyle disse que deixou o corpo de Nicole e, de fato, ela foi encontrada lá sem vida, em uma área de mata perto de um posto de gasolina em Old Town, Maine. O corpo estava nu, coberto por folhas e gravetos, impossibilitando que fosse vista nas buscas aéreas, e o Kyle foi preso então em 21 de maio de 2013. Durante a perícia, foi encontrado material genético do Kyle no corpo da Nicole. Foi constatado que a causa da morte foi asfixia, mas aparentemente não houve violação sexual. Segundo os investigadores, o Kyle não aceitou o fato de que a Nicole se afastou dele por causa do seu relacionamento. Então ele usou o nome do Brian, um ex-namorado da sua namorada, para criar um perfil falso e atrair a Nicole com o objetivo de sequestrá-la, de forma que ela não o reconhecesse, porque ele usava a máscara de esqui.
Ele então a manteria em cárcere privado, se juntaria à equipe de buscas e supostamente a encontraria com o objetivo de ser apontado como um herói que teria salvo a vida dela e assim impressioná-la. Mas tudo isso saiu do controle quando a Nicole resistiu e entrou em luta corporal com ele. A partir daí, ele não teria mais como ser apontado como herói, pois ela viu o seu rosto quando arrancou a máscara de esqui que ele usava. Ele então tirou a vida da Nicole, a asfixiando com as próprias mãos, mas tirou as suas roupas para dificultar os cães farejadores de encontrarem o corpo e a cobriu com folhas secas. O julgamento de Kyle aconteceu em março de 2015. Ele foi acusado de sequestro e homicídio. Todo o julgamento levou cerca de 2 semanas. No último dia, o júri levou 45 minutos para deliberar e o Kyle foi considerado culpado das 2 acusações e condenado a 60 anos de prisão, 30 por sequestro e 30 por homicídio. O Kyle então só poderia tentar entrar com o pedido de liberdade condicional a partir do ano de 2068. A defesa dele chegou a pedir a anulação do julgamento, mas esse pedido foi indeferido e ele segue cumprindo pena. Durante a pesquisa em todas as matérias sobre o caso, tentando encontrar o porquê ele escolheu Nicole, não há uma resposta. Tudo dá a entender que foi aleatoriamente quando o perfil dela apareceu para ele no Facebook e ele resolveu adicioná-la. Comente se você já conhecia esse caso, se sabe mais detalhes que eu acabei não comentando. Pode sugerir também outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.